Olá, meu amado e minha amada, bom dia. Mais uma vez, na presença da graça e da paz do nosso Deus Todo-Poderoso, Pai da multiplicação, Deus da provisão. Amém? Solução. O texto de hoje está em Marcos capítulo 6, versículo 30 ao 44. Vamos ver? Vamos meditar? A palavra de Deus nos diz que os apóstolos voltaram à presença de Jesus depois de terem obedecido a Ele e ter ido pregar o Evangelho. E relataram a Jesus tudo quanto havia feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde então, repousemos um pouco à parte, num lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham à procura deles. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo para onde iam, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, já tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar e já é avançada a hora. Despede a multidão para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, possam comprar para si o que comer. Porém, Jesus lhe respondeu: daí dá-lhes de comer vocês mesmos. Disseram-lhe: como iremos comprar com apenas 200 denários de pão e dar-lhes de comer com 200 denários? E ele lhes disse: quantos pães tendes aí? Ide ver. E sabendo, eles responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhe ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo em grupos de 100 em 100, de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e os abençoou. E partindo os pães, deu-os aos discípulos para que distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos multiplicados. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixes. Os que comeram os pães e peixes eram mais de 5.000 homens. Eram 5.000 homens. Sem contar com mulheres e crianças, é claro. Sabe, Jesus havia enviado esses discípulos a percorrer diversos povoados, dando-lhes o poder de curar, expulsar demônios e pregar. Daí você entende por que a multidão os seguia. Depois de cumprirem essa missão, voltaram a se encontrar com Jesus com ansiedade para lhes contar as experiências e vitórias conseguidas. Certamente Jesus também estava ansioso, esperando para ouvi-los e dar-lhes o máximo de atenção. Para tanto, nada melhor do que ir para um local deserto e longe da multidão que normalmente os acompanhava. Só que, quando tentaram fazer isso, a multidão percebe
para onde estavam indo e corre para lá, chegando primeiro que eles. Jesus, vendo o anseio de todas aquelas pessoas, teve compaixão e, desistindo do seu descanso com os demais, devotou-lhes tempo e cuidado. Quando o dia termina, os discípulos sugerem que Jesus mande todo mundo de volta para casa, pois deviam estar famintos. Ficaram assustados quando o Senhor sugere que usem seus próprios recursos, que seguramente eram poucos, para alimentar aquela gente toda. Olha que eram mais de 5.000 pessoas. A solução é surpreendente: usar o que está disponível, por mais insignificante que pareça ser. É como se vê pela leitura bíblica. O resultado foi muito além do que qualquer pessoa poderia imaginar. 5 pães e 2 peixinhos foram mais que suficientes para aquela enorme multidão. As lições que podemos aprender. Jesus nos dá tarefas específicas para que as cumpramos. E sempre está disponível a ouvir os nossos relatórios, a nossa oração. O ideal é procurar para isso um local quieto, sossegado. E quando a multidão buscou o Senhor, ele se deixou achar. Nunca estará desocupado ou cansado demais quando precisamos dele. Ele está do seu lado toda hora, todo minuto, todo segundo. Na hora que você precisa, ele está contigo. Jesus sempre sabe o que precisamos. Ele sabe que nós precisamos de paz, de perdão, de reconciliação. Precisamos de alegria. Assim como conhecia a fome do povo e sabia como satisfazê-la. Na presença de Jesus nunca falta alimento para a nossa vida espiritual, para a nossa fome espiritual. E Ele sempre o suprirá com sobras, com sobejo. Ele dá mais do que o que imaginamos. Ora, Jesus mesmo declarou: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome. Está lá em João capítulo 6, versículo 35, parte A. Fale com Jesus. Ele tem a solução. Amém.